a gente não deve agir dessa mesma forma. De fato, não devemos agir dessa forma extrema, mas muito do que eles fazem faz parte da justiça do próprio trabalho. Então, é uma desvirtuação daquilo que Deus ordena, mas não deixa de ser a ordem de Deus por causa disso. Isso, travestido de falsa piedade, né? Você se esconde do seu fracasso, dizendo, não, eu não faço isso porque senão eu não vou cumprir as ordens de Deus, as ordens do Senhor. Isso não é verdade. A gente está com um exemplo aqui que é Abraão, que era um homem extremamente próspero, né, que cuidava da família, cuidava dos seus bens, cuidava dos seus negócios e era um crente fiel. Então isso é desculpa para não cumprir aquilo que Deus mandou, né? E aí a gente inventa esse tipo de coisa. E a outra forma que os crentes têm inventado, especialmente os crentes reformados, é quando vai falar sobre essa questão de... Na verdade, o crente reformado brasileiro ele tem essa mania de sempre tentar fazer de coisas que são naturais uma coisa fora do comum, né? Você tem que dar um nome evangelical para se tornar uma coisa abençoada. Então você vai abrir eu estava comentando isso, né? Vai abrir uma empresa, se você não botar lá SDG, Soli Deo Glória, tua empresa não é uma empresa cristã. Se você não botar leia a Bíblia, você é dono de uma empresa de ônibus, aí tem que ter lá, leia a Bíblia. Aí se tiver, o cara pode ser sonegador, desonesto, mas ele botou lá, acabou. E não é assim, irmão. A gente não precisa ser caricato para poder ser piedoso. Nós podemos ser e devemos ser simples, normais, né, naturais e mesmo assim piedosos. Os irmãos que têm empresa, os irmãos que são uma empresa em si mesmo, precisam ser pessoas normais, certo? Desenvolver o trabalho de vocês normalmente. Não precisa inventar uma caricatura, uma capa, né, externa de santidade para que isso possa parecer piedoso. O trabalho é piedoso em si. Se ele for honesto, se ele for correto, se ele utilizar dos meios lícitos, ele é piedoso. E ponto final. Inclusive o trabalho do ímpio. Não sei nem que nome se dá isso não, mas quem puder me ajudar aqui a categorizar... até tem os nomes técnicos, né? Ou fazer sobre aquela alcunha de evangelização. Eu vou abrir uma empresa para ter muitos funcionários para evangelizar eles. Aí abre uma igreja, né? Não disse a igreja. Alguém quer comentar mais? A gente vai para a última parte agora. Pastor, Gênesis 22, para a gente encerrar. Gênesis 22, se todo mundo puder abrir. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Lá em Gênesis 12, qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Hã? Ele vai ser pai de uma grande nação. O que é que mais faltou a Abraão durante muitos anos, que ele tanto pedia? Um filho. Quando Deus deu o filho, o único filho, o filho da promessa, aí o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, agora é o seguinte, tu vai pegar o teu filho que eu te dei, que eu disse que ia fazer uma grande nação dele, e tu vai me entregar em sacrifício. Isso é a maior prova que um homem pode ter. Você não tem vários, você só tem um. Este um é o filho da promessa dado por Deus, e Deus vai e requer. A pergunta é: Deus pode requerer o filho de Abraão? Por quê ele pode? Porque ele é o dono. Porque se vocês tivessem prestado atenção, estava na ponta da língua, né, Yuri? Porque tudo é dele. Foi isso. A gente começou falando sobre isso. A mordomia cristã, ela está baseada no princípio de que tudo procede de Deus. Então não é meu, o filho não é meu, é de Deus. Se ele pedir, ele pede para si aquilo que é dele próprio. Então ele podia e o fez, ele pediu o filho que era dele. E Abraão deve ter, certamente com um olhar pesaroso, disse: eu vou fazer o que Deus mandou. E ele vai lá, imagina a cena, ele pega os seus servos, ele apronta todo o material para o sacrifício, ele chama o filho dele e segue dias de caminhada. Quando chega no pé do monte, ele manda os servos pararem e diz: vamos subir só eu e o menino. No meio da subida, o que é que Isaac pergunta a Abraão? Tem alguma coisa errada aqui. Eu já vim algumas vezes sacrificar com o Senhor, mas toda vez vinha um cordeiro. Cadê o cordeiro? A sábia resposta do pai Abraão é: o Senhor proverá. Meu irmão, quando você é trabalhador, honesto, cultiva como Deus manda, faz prosperar os bens que estão na tua mão, e Deus diz assim: eu vou requerer os teus bens, você não se apega a eles como se estivesse se apegando a um próprio Deus. Porque os bens não são o Deus. Você é desprendido das coisas materiais, a ponto de entregar tudo que Deus requer a Ele próprio. Então, se Deus deu, Deus quer tomar, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai prover de novo. É esse sentimento que o jovem rico não tinha. Porque quando Deus provou o jovem rico, lá em Mateus 19, vocês se lembram? Deus disse: olha, ele perguntou: o que é necessário para que eu adquira, para que eu compre, para que eu pague a entrada no reino dos céus? Aí o Senhor disse: olha, tem esses mandamentos aqui. Isso aí já tudo eu já faço. Primeira tábua da lei, já cumpro tudo. Vai, manda mais. Segunda tábua, aliás. Aí você tem uma coisa aqui. Pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem rico saiu triste porque ele era muito rico. Olha, mas parece uma contradição. Ele saiu triste porque era muito rico, mas todo mundo sabia que ele era rico. O problema é que ele não era rico simplesmente. É que ele não era desprendido. O jovem rico é o inverso de Abraão. O crente que verdadeiramente tem no seu coração a doutrina da mordomia cristã, ele não está trabalhando simplesmente para ter, mas ele está trabalhando para tendo poder entregar, tendo poder ser liberal, generoso, bondoso, ajudar o necessitado. Porque se todo mundo for necessitado, quem vai ajudar o necessitado? Então ele resolveu levar a carga sobre si de trabalhar mais do que todo mundo, de se empenhar mais do que todo mundo, mais do que a média, de fazer mais do que a média, para que, tendo mais do que a média, ajude o necessitado. Porque isso é o evangelho. Este é o evangelho. Deus disse: não, eu não vou fazer isso contigo, não. Eu vou providenciar o cordeiro.
E o cordeiro era o filho dele. Ele não permitiu que Abraão perdesse o seu único filho, para que ele, tendo um único filho, desse para salvar os pecadores. Ele se esforçou mais do que qualquer um. Ele trabalhou mais do que qualquer um. Ele se sacrificou mais do que qualquer um, para que os outros que não têm condição de fazer isso sejam ajudados. Nós, os necessitados. Então, isto é o Evangelho. Aqueles irmãos a quem Deus dá a capacidade de ter mais do que todos, de maneira honesta, justa, por meio do trabalho, estão exercitando o princípio do Evangelho. Mas não para se apegar, como o jovem rico, mas para ser generoso e desprendido, como o Senhor Jesus Cristo. E aí entra a questão da fé. Nós temos diante de nós a questão da mordomia. O primeiro passo a ser dado é crer e obedecer. E sermos então abençoados por Deus. O outro é permanecermos como estamos, como incrédulos e rebeldes, desobedientes, achando que nós podemos e somos capazes de administrar da nossa forma, de fazer do nosso jeito. E nós estamos mostrando biblicamente para os irmãos hoje aqui que Deus é quem nos diz como devemos administrar. De que forma deve ser administrado. O que deve ser administrado. E Ele nos ajuda. E Ele nos abençoa. Quando pela fé nos apropriamos disso. Porque esse é o desejo dele desde o início. Logo, todos aqueles que estão pactualmente ligados ao Senhor Jesus Cristo, pela fé, vão ser bons mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Vão ser abençoados por Deus e vão abençoar muitas outras famílias. Amém. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Ninguém? Então nós vamos orar. Vamos cantar. Vamos inverter. Cantar primeiro o Salmo 128 e orarmos encerrando a primeira parte do nosso trabalho de hoje. Depois vai ter um trabalho mais leve daqui a pouco. Vamos cantar o Salmo 128. Hã? Vai ficar, e a gente vai ficar mais pesado depois desse trabalho mais leve. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. No labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira a florescer, mais rebentos de oliveira, os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião. Em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. Pedir ao pastor Aldenor que ore para que a gente possa encerrar. Ficar de pé? Maravilhoso Deus.
nessa tarde em que falamos a respeito da mordomia cristã, Senhor, a tua verdade para o teu povo que aqui se reúne, Senhor. O que tu requeres de nós, e qual o nosso dever, não só para contigo, mas para com tudo aquilo que tu concede tão graciosamente. Aplica o que foi dito aqui às nossas vidas. Louvemos e glorifiquemos o teu todos os demais dias de nossa vida. Abençoa o conselho da igreja, abençoa as famílias que aqui estão. Em Cristo Jesus, nós oramos. Deixa, por favor, sentem só um minutinho. Não sei se o lanche já tá pronto aí. Tá pronto, Ellen? Tá? Deixa eu conhecer aqui quem nos visita hoje à tarde, por favor. Por favor, dê